Que a glória seja para o Senhor. Bendito o nome do nosso Deus. Bom, lhes damos os louvores ao nosso Pai Celestial. Irmãos, podem se sentar. Estamos muito emocionados. É uma grande bênção que recebeu todo o estado da Califórnia. Todo o estado, não somente o norte, mas que não, todo o estado da Califórnia, pois é uma grande bênção esperada por muitos anos. Também aqui queremos apresentar os irmãos do norte da Califórnia, os pastores, vocês já os conhecem, estão aqui os pastores. Quantas igrejas tem aqui no norte? 5 igrejas. Há 5 igrejas aqui no norte da Califórnia, está crescendo, e já sabemos que a igreja também está em Sacramento, está começando. Pois é assim que começa todas as igrejas. O mais importante é que Deus esteja aí. Isso é o mais lindo, que não tem igreja pequena na nossa igreja. Não há igreja pequena porque aí está o poder do Senhor. Mesmo que estejam se reunindo poucos irmãos, mas não há igreja pequena porque Deus está conosco. Vamos ficar de pé, irmãos. Agora vamos orar. Vamos apresentar esse precioso momento ao nosso Deus. Um momento tão esperado, tão desejado. Eu creio que estamos muito felizes, certo, irmãos? Muito contentes. Fazemos uma oração bem fervorosa com todo o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que faça muitos milagres nessa tarde, que faça muitos milagres nessa noite. Já sabemos que Deus usa em perfeição a nossa irmã Maria Luísa, mas também depende da nossa disposição, do nosso coração estar disposto. Oremos. Poderoso Pai Celestial, nosso grandioso Senhor, Senhor dos Senhores, te damos a Ti o louvor, a glória, a honra. Enaltecemos o Seu nome maravilhoso, santificado seja o Seu glorioso nome. Que reunião preciosa. Nos encontramos aqui com os irmãos da Califórnia, as igrejas do norte da Califórnia, e também irmãos das igrejas do sul da Califórnia. Mas todo o Senhor, toda a sua igreja aqui reunida para dar-te a Ti o louvor, a glória, e desfrutar, Senhor, desse maravilhoso ensinamento que nos tem transformado, que nos tem libertado, que nos tem abençoado grandemente com essa palavra de vida, que por meio de sua serva, da nossa amada irmã Maria Luísa, Tu nos permite conhecê-lo, Senhor, que Tu faças muitos sinais e maravilhas, que Tu manifestes com Teu poder. Que seja essa reunião, Senhor, para Te glorificar grandemente. Vamos Te glorificar, vamos Te engrandecer, vamos Te exaltar. E tudo pedimos no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e assim de pé, vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, no capítulo número 3. Efésios, capítulo número 3. Vamos ler desde o verso número 1, e também vamos pôr todo o nosso coração e também nosso fervor. Vamos ler para a exaltação e a glória do nosso Pai Celestial. Efésios, capítulo 3, verso 1 diz: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Por favor, sigam com o verso 2. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, a mim concedida para vós outros, e por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como antes havia escrito resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui ministro, conforme o dom da graça de Deus que me fora dado, segundo a atuação do seu poder. Quão grande e quão maravilhoso é o nome do Senhor. Olha as palavras do apóstolo Paulo, como o Senhor o havia transformado ao Evangelho num apóstolo posto por Deus. E hoje temos uma apóstola na igreja, amém, irmãos? Uma apóstola e profetiza, nossa irmã Maria Luísa. A glória seja para Deus. Pode se sentar, irmãos, vamos cantar agora uns hinos
Vamos também seguir dando a exaltação e a glória ao nosso Pai Celestial, nosso maravilhoso Senhor, que é um deleite cantar ao nosso Deus, realmente é um prazer. Na medida que mais entendemos, vamos cantar o hino 220, Fui escolhido de Deus, porque eu creio todos que sabemos que fomos escolhidos por Deus, todos temos sido chamados por Deus. Deus nos chamou, Deus nos trouxe para mostrar seu poder e sua glória, e nós sabemos que estamos nessa glória, estamos nesse primeiro céu. Todos creem assim, irmãos? Estamos nesse primeiro céu porque Deus está conosco. Hino 220, Fui escolhido de Deus. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que os louvores sejam para o Senhor. Como não cantar esses louvores ao nosso Deus? Se Ele se merece os mais supremos louvores, e Ele que nos criou para louvor de sua glória, assim como temos cantado ao nosso Deus, e vamos seguir louvando, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, cantaremos coros ao nosso Deus, acompanhando os coros com as palmas nas mãos, mas sim, muito concentrados, prestando atenção nas palavras que estão nesses cânticos que cantamos ao Senhor. São palavras muito profundas, e isso vem da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirando também nessa letra, a irmã nos contou que foi tudo compilado com esse mesmo Espírito, com o Espírito Santo que nos deu essa inspiração, e estamos cantando ao Senhor o que Ele mesmo nos tem dado, porque Ele que é a nossa inspiração, é Ele que dá a interpretação também, que a glória seja ao Senhor. Cantemos o coro 155, Somos um em Cristo. Cantemos ao Senhor. Somos
os louvores sejam sempre para nosso Deus. E antes de darmos a sequência ao mais importante desta noite, queria comentar com vocês o testemunho de uma irmã da igreja que tinha câncer e ela buscava imposição de mãos por cura e orava a Deus. E o Senhor lhe disse: coloque atenção no ensinamento da minha serva e eu farei um milagre na sua vida. E ela, no dia seguinte, no estudo bíblico, na segunda-feira, que todos assistimos no vídeo na igreja, e ela tinha valorizado o que Deus lhe havia falado, colocou atenção no estudo bíblico e se concentrou tanto que na hora da oração da nossa irmã Maria Luísa sentiu um fogo muito grande onde lhe doía, e lógico depois foi aos médicos e foi confirmado que o seu câncer havia sido curado. Que a honra e a glória seja para o Senhor, glória ao nosso Deus. Então, o que aprendemos disso, irmãos? O que aprendemos? Que temos que colocar atenção. Os deixo com a nossa amada irmã Maria Luísa. Novamente, que o Senhor abençoe a todos e a todas, meus queridos irmãos aqui do norte da Califórnia, pode-se dizer, do norte da Califórnia, uma saudação com todo o carinho das igrejas aqui na Califórnia, Estados Unidos. Os irmãos aqui do norte são como 5 igrejas, saudam vocês com carinho, os amam e eles estão orando por vocês também. Assim que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, em qualquer lugar e rincão do mundo onde Deus tem permitido que chegue sua palavra. Admirável, por exemplo, os grupos ali na África, partes da Ásia, onde são lugares inóspitos, pois para ir com muita dificuldade. E para ir lá tem que se vacinar, tomar como 15 vacinas. Bom, isso é muito difícil chegar nesses lugares, mas lá vão grupos de irmãos da Europa. E vão lá, visitam as pessoas e estão felizes. E isso dá muita alegria ver essas pessoas cantando com fervor, orando ao Senhor com alegria. Como diz o coro, somos um em Cristo Jesus. Portanto, que uma saudação para todos. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Podem sentar-se. E eu gostaria, antes de iniciar nosso ensinamento aqui, estamos na igreja de São José, com o irmão Javier Chavarria. Quem é o irmão Javier Chavarria? Vem aqui adiante. Uma saudação de 1 minuto, irmão. Vem. 1 minutinho para saudar. O irmão é o pregador de São José, a cidade de São José. Obrigado. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. Irmã, a senhora é a alegria dos nossos corações. A senhora é a pessoa mais importante de toda a terra. E nós hoje estamos contentes porque a senhora está aqui, irmã. Todos. Glória a Deus. Todos vocês somos importantes. Obrigada. Glória a Deus. E nós, irmãos, as igrejas, dizemos nós, queremos dizer-lhe que amamos muito. Obrigada. Amamos muito. Glória ao nosso Senhor. E que quando o Senhor a escolheu, a senhora irmã, para que a senhora ajudasse a escolher as almas para o reino dos céus, aqui estamos nós, irmã. Por isso nós amamos muito. Por isso nós estamos orgulhosos de ser as estrelas na sua coroa. E hoje a senhora irmã Obrigada. Vai embora com as estrelas na sua coroa. Bendito seja o nosso Senhor. A senhora foi anunciada pelo Senhor que ia vir a nossa irmã Maria Luísa, com sonhos, visões, nos deu muitas revelações, uma revelação muito linda que conta o que hoje está acontecendo. Um irmão da igreja teve um sonho no qual ele olhava para a porta da igreja e via lá fora estava a irmã Maria Luísa. E estava ali o irmão Oscar Carrijo também. Bendito seja nosso Senhor. E a irmã, glória a Deus, glória ao Senhor. E a irmã tinha 2 recipientes, 2 cestas de plástico. Em uma estava cheia de pratos pequenos para servir sobremesas.
E hoje vamos a comer aquela comida espiritual. Vamos comer essa sobremesa espiritual. Bendito seja nosso Senhor. E o irmão, glória a Deus, e se enchia de muita felicidade, de muita alegria, saía e dizia: irmã, bem-vinda, irmão Oscar, bem-vindo, em que posso colaborar? E o irmão tomava a cesta com os pratos e havia outra. Então o irmão virava e pedia ajuda a outro irmão e dizia: irmão, ajude-nos, irmão. E outro irmão dizia: claro. E aí tomava a outra cesta. E dessa outra cesta a irmã lhe disse: irmão, com cuidado, porque essa está mais pesada. E aquele outro recipiente, irmão, vinha cheio de livros. E então, irmãos, isso que hoje nós vamos receber, a doutrina da Bíblia, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ensinamento da serva do Senhor, do ensinamento da pessoa mais importante da terra. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, glória a Deus. Obrigada. Obrigado, irmã, por suas bênçãos. Obrigado, os irmãos, também por suas bênçãos, por ajudar a irmã Maria Luísa a conquistar corações para o reino dos céus, naquele trabalho árduo que fazemos em todas as igrejas. Deus os abençoe e obrigado, irmã Maria Luísa. Amamos muito, todos amamos muito. Glória ao nosso Senhor. Obrigada, irmão. O irmão que prega em Sacramento e em Pittsburgh, Felipe Vega. Um minutinho, irmão. Irmãos, que alegria, glória ao nosso Deus. Que bênção tão grande, aleluia, glória a Deus. A irmã me deu um minuto. Vê na mente nesse momento, irmãos, aqui na Califórnia Norte, nós temos muitos recursos naturais. E há Manda uma saudação a todos os irmãos das igrejas que nos verão. Claro, irmãos que nos estão vendo no estudo bíblico daqui da Califórnia Norte, mandamos um abraço com muito carinho, os amamos. E como disse a nossa irmã, oramos também por vocês e vocês oram por Ilha nós. Maurício, uma saudação a todos os irmãos. Sim, Ilha Maurício, abraços. E todos os irmãos de Japão, glória a Deus. Irmãos da Patagônia. Pois, irmã, eu quero contar que aqui na Califórnia Norte há umas árvores que só estão aqui na Califórnia Norte. São as árvores mais altas do mundo. Não tem outras árvores mais altas do que estas que estão aqui. E a senhora semeou a semente há mais de 50 anos, porque o Senhor a mandou. E aqui estão todas essas árvores mais espirituais, para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Deus Obrigada. abençoe, irmã. Obrigada. O irmão que prega em Modesto, John Giraldo. Irmã, muito boa tarde a todos, irmãos. É um privilégio estar diante da serva do Senhor, aprendendo todos com o coração disposto para Ele, irmãos. Se estamos aqui não é casualidade, se estamos aqui não é simplesmente porque um dia alguém nos convidou, mas porque o Senhor já nos tinha apartados para Ele. Como dizia nosso irmão no princípio, quando Ele estava salvando aquelas almas, nós estávamos ali. É lindo estar aqui. Vocês também, irmãos, sintam-se felizes, não somente de pertencer à igreja, mas de estar diante de um Deus vivo e de poder. E com licença, irmão, um testemunho rapidamente. Quando eu conheci a igreja, não sabia exatamente aonde estava chegando, mas desde o dia que entrei pela primeira vez, Deus mudou minha vida, Deus me salvou minha vida, porque faz pouco eu tinha uma conversa com meu irmão e ele me dizia: você foi salvo? Ele dizia à minha esposa que ela me salvou porque eu estava no mundo, mas naquele dia que eu cheguei à igreja, Deus me salvou e faço parte deste lindo céu aqui na terra, do qual todos vivemos, e que a senhora irmã Maria Luísa é a que está à nossa frente. Deus abençoe. Deus abençoe. O irmão que prega em Hayward, Carlos Ponce. Boa tarde, irmãos. Deus os abençoe. Héctor Ponce. Houve ali um pequeno erro, mas não tem problema. Mudamos-lhe o nome. Quero dar graças a Deus e a nossa irmã Maria Luísa, porque o que vivemos aqui é algo incrível. Eu mando um abraço a todo o norte da Califórnia
y toda bênção que está sendo derramada nesses momentos vai chegar a todo o globo terrestre. Glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E eu quero dar graças a nossa irmã, porque ela é um exemplo a seguir, e é muito lindo poder ver como ela colocou toda a sua vida, colocou todo o seu coração, para que todos nós possamos estar nesse caminho tão lindo, tão maravilhoso, onde Deus constantemente nos está abençoando. Glória ao Senhor. Obrigado, irmã Maria Luísa. Com licença. E o irmão que prega em São Francisco, Adão Chaves. Irmãos, Deus os abençoe grandemente. Dá-me muita alegria estar todos aqui juntos, reunidos ante a presença do nosso Deus. E é um grande privilégio, de verdade, ter a serva de Deus aqui conosco no norte da Califórnia. Glória ao nosso Deus. O norte da Califórnia. Bem-vinda, irmã. Obrigada. Toda a Califórnia está em festa nesse momento, porque aqui está a serva do Senhor e a presença de Deus no meio de nós. Aleluia, glória ao nosso Deus. Para mim, irmã, a verdade é um grande privilégio estar ante sua presença. Nós, toda a igreja, amamos muitíssimo no Senhor e valorizamos também os ensinamentos, os estudos bíblicos, porque quando nós vemos um estudo bíblico e colocamos todo o nosso coração, irmãos, estamos atentos, Deus nos abençoa, nos liberta, e o Senhor, irmãos, age grandemente por meio da Senhora na nossa vida, irmã. De verdade que são muitos os milagres, a grandeza de Deus na nossa vida, e é um grande privilégio estar aqui, todos unidos com nosso Deus, ante a serva do Senhor. Bem-vinda. Agradecemos Obrigado. a Deus. Obrigada. Uma saudação para todas as igrejas no mundo. Bem-vinda, irmã. Amamos muito o Obrigada. Senhor. Obrigada. Que o Senhor nos abençoe, e vamos com 4 perguntas. Não. Vamos ver até onde o tempo nos permite. Já estamos fora do tempo. Sim, irmão. Irmã, hoje meus olhos estão vendo a glória manifesta do Senhor. Meu coração se regozija de alegria de ver o cumprimento da promessa do Senhor, porque Ele me falava desse momento. Irmã, quero fazer uma pergunta. Está na Bíblia em Eclesiastes 3, verso 15. Se a senhora me permite, irmã, fazer essa pergunta? Sim, irmão. Irmã, a pergunta é que o Senhor aqui, para que a senhora, com a sua sabedoria que o Senhor lhe deu, nos explique, porque sempre tive essa pergunta para fazer-lhe, eu tinha aguardado aqui, e hoje dou graças a Deus porque me permite fazer essa pergunta. Diz no verso 15, aquilo que já foi, já é, e o que há de ser, já foi. E Deus restaurará o que passou. Irmã, o Senhor, o que quer dizer ou nos ensinar com isso que foi e já é? E quando nos diz, e o que há de ser, já foi. O que o Senhor quer nos dizer com isso, irmã? Pois está dizendo que para Deus não tem futuros, não tem coisas que vai se fazer, porque Ele já sabe e Ele já fez. Só para os olhos ou a experiência do ser humano. Não chegou esse momento, mas para Deus tudo existe, tudo já está feito. Tudo aqui está engrandecendo aí a Deus. Tudo aquilo que foi. Aquilo que foi, diz que já é, já é. O que foi? E diz, e o que há de ser, quer dizer, em um futuro. Isso já aconteceu. Assim como quando o Senhor disse que, na Bíblia diz, que nós já existíamos antes de que Deus fizesse Adão e Eva. E já existia o mundo, e já existia também o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Tudo isso existiu antes da criação, da formação do homem, Adão e Eva. Então, pois para Deus todas as coisas, tudo Ele faz, tudo está feito. Somente somos nós, os humanos, que precisamos viver o momento
precisamos saber e viver o passado, o presente e o futuro para nós, mas para Deus não existe isso. Bom, e aqui então em Eclesiastes diz que está raciocinando, que diz que o pregador se pôs a observar o mundo, a observar os animais, a natureza, os seres humanos, as circunstâncias, tudo, observando para ver qual é a importância do que ele via. E no final ele diz que tudo era vaidade, que tudo tinha um fim, tudo tinha um término, tudo se acabava, e que tanto se preocupar o ser humano para conseguir isso ou aquilo, por viver, por desfrutar, por ter, e que se amargura, que se angustia, que sofre, porque não pode adquirir, não pode ter as coisas, e diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa, tudo fenece, tudo. E tem uma conclusão aqui depois, no final de Eclesiastes, está a conclusão de todo o discurso do que ele observou, tanto em animais como nas pessoas, e viu que isso não valia a pena, e que o homem sim se amargura, se angustia e se preocupa, até mata pessoas para adquirir coisas, até vai roubar para adquirir, para conseguir algo, faz algo mal, comete pecados, para alcançar algum desejo, algum anseio, e diz, isso não vale a pena. Sabe, ao final de todo o discurso, isso aqui está em Eclesiastes 12. E o verso que o irmão acaba de ler é como dizendo, para Deus as coisas, tudo já está feito. Diz que o que nós vamos pensar na semana seguinte, Deus já sabe. Então, com isso, entendemos muito. E diz aqui no 12:9, a conclusão de toda a meditação e a filosofia dele, desse pregador que era, pois, o rei Salomão. Diz, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou sabedoria ao povo. E fez escutar, e fez esquadrinhar, e compôs muitos provérbios. Mas diz no verso 13, diz, a conclusão de todo o discurso ouvido é este. Porque no verso 12 diz, agora, filho meu, além disso, está sobre aviso, não há limites de fazer muitos livros. E o muito estudo é fadiga da carne? Sim, se cansa? Bem, a conclusão de todo o discurso dado no livro de Eclesiastes, porque é que o livro de Eclesiastes é um só tema, desde que começa até que finaliza aqui com o capítulo 12. E diz, a conclusão de todo o discurso ouvido é esta, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. É isso. Para que sofrer? Para que se amargurar? Para que? Tenta se alongar, tenta aumentar a estatura, se já não pode fazê-lo. Então, para que se amargura e se preocupe? Siga em frente, busque a felicidade de outra maneira, busque a Deus, que Ele sim é felicidade plena. Então é isso que dá a entender que Deus, para Deus, isso já tudo está feito, pois o ser humano é o que se angustia e se preocupa por saber e por entender e por fazer outras coisas. Mas já tudo está feito. Ao homem somente Deus lhe dá a capacidade de transformar tudo que já está feito. Bem, obrigado, irmã. Seguimos. Irmã Maria Luísa, muito boa noite. Boa tarde. Que o Senhor continue abençoando grandemente meu coração, rebozija de alegria por tê-lo aqui. Quero comentar-lhe algo, que o ano passado eu fiz uma oração ao Senhor, pedindo-lhe que nos permitisse ter este ano, que se cumpria os 30 anos da partida de nosso irmão Luiz e os 30 anos da irmã estar à frente da igreja. E eu, completo 29 anos de ter chegado à igreja, que o melhor presente que poderiam dar nessa vida para bem possível, mas para ele não é impossível, era que a trouxesse aqui no estado da Califórnia e poder desfrutar da presença de nossa amada apóstola, mestra, amada irmã Maria Luísa. Obrigada. Sim, sua pergunta, irmã.
Minha pergunta está relacionada com o livro de Evidências. Aqui no livro de Evidências, na introdução, que faz o irmão Carlos Alberto, diz que um irmão Luiz encontramos os fundamentos, sim, a sua igreja, a constância, a persistência, de que o irmão, ao ler a Bíblia, tínhamos que viver o que estava escrito na Bíblia, a busca pelos dons. E com a irmã Maria Luísa, tínhamos encontrado o simbolismo e a Bíblia. Sim, irmã. Realmente é assim, onde eu vinha entendendo, vinha compreendendo. Mas eu quero fazer uma pergunta, tenho duas perguntas com respeito ao livro de Evidências. Se, por favor, irmã Maria Luísa, pode me ajudar a aprofundar ou ampliar um pouquinho mais quanto ao simbolismo da Bíblia e da doutrina, visto que quando acabamos de falar agora uma pergunta e isso de uma maneira que é incompreensível nesse momento do simbolismo, como o Senhor se refere na doutrina de uma maneira que só porque permitiu dessa maneira, como nos fala também em sonhos e simbolismos, e como nos fala também de sonhos e simbolismos. Isso com que finalidade? É para que nós nos esforcemos mais em pôr o coração no dele, em avançar, em pesquisar, em aprofundar sua palavra. A outra pergunta está relacionada na página 22. A irmã compartilha conosco que tinha temor de que o irmão Luiz se esfriasse na sua vida espiritual. Eu tenho uma dúvida. Quando nós podemos nos esfriar espiritualmente no dia de hoje ou nesse tempo? Isso relaciona com respeito à passagem da Bíblia. Não quero chegar a pensar que nós chegamos também a esse estado. Enquanto ao livro do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 16 e 36, porque minha maneira de analisar isso com que está plasmado no livro de Vivências e até esta passagem, pensei que os apóstolos se esfriaram espiritualmente. Os apóstolos não se esfriaram? Os apóstolos não se esfriaram, eles simplesmente não entendiam porque tinham uma venda. Eles tinham uma venda e por isso eles viam os milagres, viam tudo o que o Senhor fazia e eles se maravilhavam, mas eles não conseguiam compreender com quem estavam, que personagem era que estava com eles. E quando já o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, diz que eles tirou essa venda e todos começaram a entender e aí sim disseram, ai sim, agora sim já compreendo, com razão que aconteceu isso, com razão que aconteceu aquilo, com razão que nosso coração era alegre e feliz quando falávamos com ele. E aí começaram como a lamentar-se por não ter compreendido, mas eles, pois, tampouco tinham a culpa. Não foi que tinham esfriado espiritualmente, não, senão que simplesmente Deus não tinha lhes dado a capacidade para compreender a presença dele na terra, como ser humano, como filho de Deus aí trabalhando. O Senhor não lhes permitiu ver isso, senão só depois da morte e ressurreição. Veja que depois disso, sim, eles já receberam os dons, já receberam o poder do alto e começaram a pregar o evangelho. É isso, então eles não se esfriaram por esse lado. Por outro lado, a primeira pergunta que a irmã faz foi relacionada com o simbolismo. Com o simbolismo que porque o Senhor, sim, na Bíblia diz que o Senhor falava por ilustrações e ele o fez desde o princípio. O Senhor, desde Adão e Eva, começou a falar a maneira de usando ilustrações, simbolismos, usando todas as figuras retóricas que existem, porque para que não ficasse tão simples ao ser humano entender o poder e a palavra de Deus, porque não o mereciam, porque tinha pessoas incrédulas, rebeldes, duras de coração, e por isso o Senhor dizia, eles não merecem que entendam meus caminhos, porque não merecem
ter bênçãos por serem rebeldes. Então, quando as pessoas se convertem a Deus, amam a Deus e têm essa simplicidade, essa humildade buscando a Deus, Deus imediatamente começa a abrir os olhos da pessoa, lhe abre o entendimento e a pessoa vai entendendo e compreendendo as visões, os sonhos e os simbolismos que estão escritos na Bíblia, porque a Bíblia está cheia de só os simbolismos, ilustrações e metáforas e as semelhanças, tudo isso que o Senhor usou para poder falar de sua palavra, de seus caminhos, por causa que o Senhor viu que no mundo teria muitas pessoas insensatas, rebeldes e duras que não o mereciam, e por isso as pessoas hoje em dia interpretam a Bíblia literal conforme está escrito, assim a interpretam. Por isso tem milhares de religiões, porque a Bíblia é literal para eles. Mas para nós não é literal, porque para nós o Senhor nos deu a capacidade de interpretar e viver essas experiências espirituais que Deus armazena neste livro e que a nós nos é dado entendê-lo, e por isso estamos desfrutando também da presença de Deus, de seus dons espirituais e de todas essas coisas. Então, toda pessoa que vê visões, pois ore ao Senhor e diga-lhe: Senhor, eu não entendo a visão. Sonhou? Senhor, ajuda-me a interpretar porque eu não entendo. Me faz falta. Bom, e o Senhor estará ouvindo a oração, a petição e abençoará. Abençoará a pessoa. Então, o esfriamento espiritual que a irmã dizia que como assim, o que é esfriamento espiritual? Uma pessoa que vem à igreja, está na igreja, se entusiasma, se alegra, fica feliz porque Deus lhe fala, lhe faz promessas. Começa a buscar a Deus, começa a estar na reunião, buscando, e de repente um dia lhe deu preguiça. Aí um dia que já lhe deu a preguiça, já não voltou. Então deixou de voltar à igreja. Se esfriou espiritualmente. É isso o esfriamento. Deixar de voltar à igreja, deixar de orar, deixar de ler, deixar de buscar a Deus. Isso é o esfriamento espiritual. Isso acontece quando a pessoa não ama a Deus. Quando a pessoa não ama a Deus, a pessoa vai se esfriar espiritualmente. Mas quando a pessoa ama a Deus, cada dia a pessoa é mais fervorosa para buscar ao Senhor e agradá-lo e a orar e ser feliz com Deus. Então, isso tem que evitar o esfriamento espiritual, evitar o adormecimento, que é estar dormindo. Então diz aí que tem que despertar, mas não é um sono físico, senão é espiritual. Bem, seguimos com outra pergunta. Irmã Maria Luísa, Deus a abençoe, muito boa tarde. Dou-lhe uma cordial boas-vindas ao norte da Califórnia, igual que a sua comitiva. Tenho uma pergunta. Em 1 de Coríntios, irmã, no capítulo 10, Sim. no verso 14, mas leia desde o verso 12, diz, quanto... Posso ler, irmã? 1 de Coríntios 10 diz? 10, capítulo 10. Sim. Desde o verso 12. Sim. Obrigada, irmã. Porque o que pensa estar firme, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que não seja humana, mas se ela é Deus, que não permitirá que sejais tentados mais do que podeis resistir. Mas, juntamente com a tentação, proverá também a via de escape, para que possais suportar. Portanto, amados meus, fuge da idolatria. E aqui está a minha pergunta, irmã. A idolatria, de todos e tantos estudos bíblicos, irmã, e áudios, que a irmã, todo o tempo está nos ensinando e diz que tudo o que tira o primeiro lugar de Deus, isso é idolatria, irmã. Deus tem permitido viver algumas experiências visitando famílias em diferentes estados, irmãos da igreja, amizades. Em uma das ocasiões, irmã, estando ali, nesse dia precisamente, chegou um familiar, uma irmã da igreja. Disse, irmã, tenho uma empresa, e a irmã levava um catálogo
revista ou jornal para os irmãos de outros países que de repente não sabem o que é um catálogo. Irmã Inês Ficataibo disse, veja o que eu estou vendendo. Irmã, nesse catálogo tinha cruzes, quadros, velas com imagens. E eu lhe disse, e você está impondo mãos na igreja e você está promovendo a idolatria? Ele disse, irmã, você não se converteu a Deus. Porque uma pessoa com tantos anos na igreja, irmã, estou falando que era meu segundo ano de estar na igreja, disse, você já está há muitos anos na igreja e você não se converteu a Deus, porque isso é falta de firmeza. Você está promovendo a idolatria e contaminando os corações de irmãos recentes, de irmãos novos, oferecendo-os estes produtos. Então a família lhe sugeria, irmã, você tem que falar com o pastor sobre isso, porque isso não pode se permitir na igreja. O certo foi que com o tempo fiquei sabendo que a irmã já não estava impondo mãos. Outra família, irmã. Mas o assunto não era tanto de que não imponha mãos, senão mais bem que estivesse arrependido e deixasse de vender os quadros das imagens, para que continuasse trabalhando com o seu dom. Sim, irmã, de verdade muito triste. Nesse dia a roupa que eu usava, irmã, ela... Bom, irmã. Ao me ver, se cobriu da vergonha que sentiu, porque... Bom. Tem que ensinar com amor. Sim, irmã. Tem que ensinar com muito amor e com muita misericórdia também. Amém, irmã. Bem, cheguei para visitar outra família, irmã, e da mesma maneira, ouvi a televisão e ouvi que tinha um pastor. O pai de família estava ouvindo uma pregação e eu lhe disse, irmão, você está ouvindo algum pregador da igreja? E me disse, não, irmã, é que eu sigo a vários pregadores, porque assim entendo mais e aprendo muito. Ele disse, irmão, o que o inimigo está fazendo é ofendê-lo mais, porque você não vai aprender nada e são doutrinas erradas. Então, essas experiências, irmão, o Senhor me permitiu viver, também para me ensinar, para que esteja também muito latente a minha vida espiritual e que a pessoa não caia nessas situações, irmã. Que Deus abençoe. Claro que sim. Obrigada, irmã. Pois sim, digamos que às vezes as pessoas dizem, oro ao Senhor e Deus não me ouve. E peço ao Senhor e peço profecia, o Senhor me faz promessas, não tem cumprido. Oro e peço e não me cumpre. Por que será? Porque certamente vocês estão cometendo todos esses pequenos, nós dizemos, são pequenos detalhes, pequenas coisas que aparentemente destroem e prejudicam a vida espiritual. Porque isso consiste na mentalidade da pessoa. Tem pessoas de mentalidade fraca, deixam-se contaminar, deixam-se contagiar. Tem pessoas fortes, que podem olhar, ouvir o que seja e nada, não se vão imutar com essas coisas. Não vão deixar de amar a Deus, de ter convicção no Senhor. Não vão deixar de estar em seu posto de saber em quem creram, porque tem pessoas dessa mente forte que nada lhes prejudica. No entanto, tem outras pessoas fracas. Qualquer coisa lhes contamina, lhes prejudica, lhes rouba a fé, lhes rouba o ânimo e perdem bênçãos. Então, quando você percebe em sua vida que algo que você faz ou vê vai lhe prejudicar em sua vida espiritual, você fuja, não olhe, não veja isso, não ouça essas coisas. Não ouça isso. Que isso não leva a nada bom, senão mais bem, para que o diabo lhe ponha tentações e armadilhas com tudo o que vê e ouve. Então, procurar fugir de todas essas coisas. Sim, irmã? Sim, bom. Pergunta, já. A irmã já terminou sua pergunta, sim? Não, queria só acrescentar algo mais. Queria acrescentar algo mais, irmã, que eu li através... Essas pessoas já estão também há muitos anos na igreja. Estão há muitos anos na igreja. E, irmã, nunca vi bênçãos espirituais para eles e muitos tropeços em sua vida espiritual e sua família. Obrigada. Bom, irmã. Tudo isso que nos sirva de exemplo. Exemplo do crescimento espiritual. Às vezes começamos todos ao mesmo tempo a corrida no Senhor e um chega em primeiro, não é? Um chega primeiro à meta que outros, porque os inteligentes sim dizem, eu como inteligente
no Senhor, me cuido para não cair nas armadilhas do inimigo e chegarei. E chegarei. Isso é nossa vida. Todos os dias é uma corrida que levamos para a perfeição, para o progresso espiritual, ter os dons e ser revestidos do poder do alto. Bem, bom, irmã, mas ensine com muito amor, com muita misericórdia, e verá que assim as pessoas vão ouvi-la e vão mudar. Bom, sim, seguimos. Boa noite, irmã Maria Luísa. Minha pergunta, irmã, é: por doutrina sabemos que Deus se manifesta em nossa congregação porque desfrutamos dos dons espirituais e o Espírito Santo nos guia à lei do Evangelho completo. Vou recitar o testemunho do prefeito de Nova York que recentemente outorgou a você em prêmio. E ele testemunhava e compartilhou que desde muito pequeno Deus lhe mostrou que ele seria prefeito de Nova York e Deus o cumpriu. E essa é minha pergunta, irmã. Mas sua pergunta o quê? Porque, irmã, como a manifestação do Espírito Santo se manifesta aqui na igreja e como se manifesta no mundo? Pois é que Deus pode falar a qualquer pessoa do mundo, a quem Ele queira. O Senhor, Ele fala a alguém. Deus quer ter misericórdia de alguém, ou de um grupo, de um país, ou de uma nação. E Deus pode falar a alguma pessoa que não seja da igreja? Isso é normal? E isso somente é um plano que Deus tem e somente Ele o conhece. Nós não podemos dizer é por isso, é por aquilo, senão que se a Deus lhe agradou falar-lhe. Assim como na Bíblia encontramos muitos exemplos de reis e pessoas estrangeiras que não pertenciam ao povo e Deus lhes falava por sonho e lhes corrigia e lhes ensinava. Então, isso o Senhor o faz, essa é a misericórdia de Deus. Quando Ele quer se manifestar com as pessoas, algum plano terá com a pessoa, algum dia essa pessoa chegará aos verdadeiros caminhos de Deus, certamente? Ou Deus deixa assim, deu-lhe uma bênção e já? Bom, não sabemos por quê. Mas Deus é poderoso e misericordioso e Ele fala a quem quer se manifesta. Mas Ele, a nós, tem nos ensinado que Ele está formando um povo e formando uma igreja perfeita, então também cremos nisso, e isso esperamos, que estejamos aqui andando no caminho correto. Isso. Bem, turno para os homens, pergunta para os irmãos. Boa noite, irmã. Que o Senhor siga te abençoando. Na profecia, Deus me disse que estaria diante da senhora e é uma honra estar. Gostaria de fazer algumas perguntas, se me permitir. Estarei lendo em Apocalipse 13, versículo 15 ao 18. Diz o 15: Ele foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta não apenas pudesse falar, mas também fazer matar todo aquele que não adorasse, e não faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dado uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, e seu número é 666. Irmã, hoje vemos uma pressão das elites globais para ter um governo mundial único, uma religião mundial única e uma moeda mundial única. Também vemos a integração da inteligência artificial aos seres humanos. É isso que estamos vivendo aqui, que está se referindo ao livro de Apocalipse? Bom, não nos preocupemos por todas essas coisas. Não nos preocupemos pelo avanço da tecnologia e a ciência. Nós não podemos, com uma mão, ir tapar o sol. Nosso dever é seguir a Deus. Com inteligência artificial ou não, sigamos a Deus, cumprindo seus mandamentos, pratiquemos a justiça e Deus nos terá aqui vivendo no mundo. A seus filhos serão os que vão brilhar no mundo. Seus filhos brilharão no mundo e as demais pessoas que não querem crer em Deus, nem amar a Deus, nem cumprir seus mandamentos, nem honrá-lo, nem nada dessas coisas,
pois a ele lhes irá mal. E certamente nós também, como igreja, pois vamos estar também desfrutando, digo eu, por que não? Desfrutando também de todo o avanço da ciência e tecnologia, porque Deus o disse. Deus disse que ele estaria multiplicando a ciência. Então, tudo é dado por Deus. E nós temos que saber usar as coisas, por exemplo, a internet é uma grande ferramenta, mas tem que saber usá-la, porque se você vai usar a internet para ver pornografia, para ver, coisas horríveis de matanças, de como sacrificar, como matar as pessoas, como sacrificar as pessoas, como fazer isso, fazer o mal. Se você usa a tecnologia para o mal, pois você está ofendendo a Deus. Mas se você usa a tecnologia, a internet, a usa para o bem, para seu benefício, para seu trabalho, pois tudo está bem, Deus está olhando tudo, porque Ele é o dono de tudo. E Ele é o que permite às pessoas inventar, transformar todas essas coisas. Então, nós, somente como igreja, amar a Deus, orar, buscar os dons espirituais, porque ante isso, sim, não terá nenhuma tecnologia, nenhuma ciência que vai imitar a obra de Deus, a manifestação de Deus ou seus dons perfeitos. Portanto, que nisso sigamos e não nos preocupemos. Aqui em Apocalipse, Deus fala muitos mistérios. O primeiro verso que o irmão leu, aí se referia como ao Império Romano, que isso já se cumpriu. Mas logo diz que apareceu outra besta. Bom, não sabemos se essa besta já existe ou ainda vem. Não sabemos nem nos interessa. Me interessa praticar a justiça, viver com Deus e o dia que chegue minha morte, estar com Deus. E isso é o que me interessa. Que se tenho marcas ou não, que se teremos as marcas, que se você tem a marca aposta ou não a tem, isso não nos interessa. Se Deus nos pôs marca, ao melhor nos pôs alguma marca que diga filhos de Deus. É isso, somente Ele o conhece. Ninguém dos seres humanos vão conhecer esses números. Isso é uma maneira do Senhor falar aí, seus mistérios que Ele tem em Apocalipse, que as pessoas se tornam loucas por ler Apocalipse e tentar compreendê-lo, quando não é necessário. O mais importante agrade a Deus, como a conclusão de Eclesiastes. Tema a Deus, busque-o de coração, agrade-o e já. E o demais, isso não tem importância. Portanto, que é melhor seguir em frente e nós não vamos evitar o da inteligência artificial, porque não sabemos mais adiante se precisaremos dela. Certamente precisaremos dela. Mas isso não vai tirar nossa salvação e a comunhão com Deus? Continuamos sendo os filhos de Deus, os crentes que estamos marchando para a vida eterna. Isso. E diz também que a igreja um dia resplandecerá no mundo, e o mundo, pois, viverá em seu pecado, em sua maldade, e o mundo, pois, se sentirá feliz de suas conquistas, de que as invenções, mas, bom, eles buscam a Deus também, porque se não buscam a Deus, de que Ele serve tantas invenções? Se as invenções não vão levá-los à vida eterna. E nós desfrutemos do que Deus permita que o homem faça e transforme, mas desfrutemos também a harmonia e a comunhão com nosso Deus. Perguntas por aqui, um irmão, homens. Boa noite, irmã Marilisa. Boa tarde. Sim, irmão. Deus o abençoe. É uma promessa do Senhor cumprida que estaria fazendo-lhe uma pergunta. Minha pergunta está baseada no sentir, podemos dizer assim. Há algum tempo, no estudo bíblico, no ano de 2020, a senhora nos esclareceu e nos ensinou que realmente qualquer pessoa pode ter um sentir e é mais importante a pessoa fazer o que é bom, ser reto, mais do que saber que se foi Deus que lhe deu ou que foi a nossa própria carne ou pensamento. Mas minha pergunta é mais
saber que há uma diferença realmente nesse sentir ou os sentidos que põe Deus no coração em comparação de ser movido por Deus para fazer algo ou ser movido por Deus de modo geral. Bom, pois eu penso que se há pessoas que têm algum sentir e queira fazer isso ou atuar de acordo ao seu sentir, pois pode proceder. Se você queira que tudo seja perfeito, que tudo saia bem, que você não tenha equívoco, então você ora ao Senhor e diz: ai, Senhor, não sei o que está me acontecendo, sinto o desejo de tomar essa decisão, o desejo de fazer isso ou aquilo, não sei, isso será bom, será mal, será teu, será meu. Bom, eu vou orar, depende o sentir que seja. Se é algo desagradável, você ora e peça a Deus que tire isso, que corte isso. Se é algo bonito, pois então diga ao Senhor: sim, eu gostaria que as coisas acontecessem dessa maneira. Isso, não se preocupe. Você, por saber se é de Deus ou não é de Deus, seja prático, seja realista, seja sábio em toda a sua maneira de pensar, de atuar, de proceder. Não se preocupa por isso. Seguimos. Umas 2 perguntas e finalizamos. Irmã, eu tenho uma pergunta e minha pergunta é pessoal. Sabemos que o inimigo ataca os filhos de Deus, assim como aconteceu... Claro, como o que vimos no princípio, não é? Amém. Todos os dias a guerra. Sim, irmão. E assim como eu tenho passado por várias provas que o Senhor tem me permitido regozijar-me, digo regozijar-me, porque cada vez que o Senhor me permite uma nova prova, e estou aí cada vez mais fortalecido no Senhor, minha pergunta é: qual a recomendação a senhora nos dá, ou dizer a nossos seres queridos que às vezes sofrem por uma, ou por passar por provas fortes, como ficar de cama algum tempo, ter enfermidades, porque às vezes eu me sinto que fico aflito por ver meus seres queridos que sofrem por uma coisa, e eu lhes digo, o Senhor está comigo, o Senhor tem prometido que irei superar esta prova, e não é diferente a qualquer outra prova, mas tenho visto, como para dar um exemplo, minha mãe, ela sofre de me ver, por dizer assim, numa cama. Irmã, tenho 2 dias que saí do hospital, me deram alta, e faz 1 mês estava sem poder caminhar, mas pela glória de Deus, Ele prometeu que me colocaria de pé, prometeu que estaria fortalecendo-me novamente. Bem, e a sua mãe vai à igreja? Sim. Bom, então, quando ela se preocupar, você diga: não se preocupe, mas bem, ore ao Senhor. Ore a Deus e peça a Deus por mim. E não se preocupe, confiemos em Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Sim. Irmã, também gostaria de compartilhar uma experiência que, de verdade, fiquei muito impactado. Eu, quando estava no hospital, estava com umas 2 semanas ou 3 semanas. Eu não tinha voz nem para falar e nem para louvar o Senhor. Mesmo assim, eu escutava os estudos bíblicos com a minha esposa e eu dizia ao Senhor: Senhor, não posso louvar-te. Devolve minha voz. E, ao final, na hora da sua oração, eu comecei a louvar o Senhor e do nada começou a sair voz da minha boca. Eu dizia: glória a Deus, glória a Deus. E o Altíssimo vive, Ele está aqui. E isso me deu muita alegria. E dou a glória e a honra ao nosso Deus, porque me permitiu estar aqui no dia de hoje. Bom. Muito obrigado. Bom, o Senhor vai restabelecê-lo completamente. Bom, a última pergunta, sim. Boa noite, irmã. Quero dizer-lhe que estou muito feliz, me sinto muito privilegiada poder fazer-lhe essas perguntas. Se você me permite, são 2 perguntas. A primeira é em Juízes 6. Naquele momento, o povo de Israel estava sendo como governado por Midian, porque havia desagradado ao Senhor. Então, eles começam a clamar ao Senhor, e o Senhor envia um profeta, Odisías. Que é porque não ouviu
não obedeceram sua voz. Então, irmã, minha pergunta começa no versículo número 11, onde diz: veio o anjo do Senhor e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra. O carvalho, que é uma árvore, irmã, a qual era de Joás, e seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder-os dos midianitas. Então torna a dizer: e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem esforçado e valente. Então, irmã, ao que Gideão responde: ah, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos serve o Senhor sair do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então, aí está uma de minhas duas perguntas, irmã. E no 14 diz: e o Senhor virando-se para ele. Então, minha pergunta é, irmã, a resposta de Gideão fez a Deus o olhasse, e aqui se refere com o Senhor virando-se para ele. Também me ocorre, curioso, irmã, que antes disso dizia o anjo do Senhor, e depois disso diz e o Senhor virando-se para ele. Se você, por favor, esse plano. É o mesmo. O anjo do Senhor, e o Senhor é o mesmo, porque o anjo do Senhor era o Senhor Jesus Cristo. Que ele esteve na antiguidade, trabalhando com o povo de Israel como anjo do Senhor. Então era o mesmo Deus que se apresentava, aqui em visão, se apresentou a Gideão. Em visão, por isso diz que o Senhor olhava para ele, parece que ele o viu também, e por isso ele sabiamente lhe disse: ah, Senhor, se isso está dizendo que é que nos basta dar bênçãos, porque acontece isso e isso e isso, que formoso ter assim uma experiência e um encontro com Deus dessa maneira, não é? E o Senhor lhe dizia que ele era um homem esforçado, lhe disse: você é um homem bem esforçado? Que formoso é que Deus nos diga a nós isso, que somos esforçados, não é? Pois nos sentimos a pessoa mais orgulhosa e mais feliz do mundo. Então, por isso ganhemos todas essas graças diante de Deus, todas essas bênçãos as ganhemos por estar bem com o Senhor, para que o Senhor tenha que nos falar dessa maneira tão carinhosa e tão formosa. Agradecemos a Ele, mas o Senhor lhe diz: como tu és tão forte e valente, vou te usar para que salves o povo. Essa foi realmente a bênção que Deus deu a esse Gideão. Bem, então, irmãos, uma segunda pergunta, irmã, posso? Sim, é verdade que a irmã disse que são duas perguntas. Sim, irmã. Irmã, minha segunda pergunta é em 1 de Samuel, capítulo 14, verso 9. No contexto dessa pergunta, Jonathan e Saul iam para a guerra. Então, no 8 disse então Jonatas: vamos passar aqueles homens e nos mostraremos a eles. E no 9 dias, essa é minha pergunta, irmã: se nos disserem, parai, esperai para que cheguemos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. E no 10 dias, mas se nos disserem assim, subi a nós, então subiremos. Porque o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então, minha pergunta, irmã, vai um pouquinho misturado com o pessoal, e se nós atualmente podemos nos comunicar dessa maneira com o Senhor. Quer dizer, eu sei que temos a profecia e os sonhos, mas eu gostaria de saber, irmã, se em nossas orações nós podemos falar assim especificamente ao Senhor e dizer-lhe: se acontece uma coisa, então tomarei este caminho, ou se acontece outra coisa, tomarei outro caminho. Ou se pode ser muito arriscado para nossas vidas. Então, irmã, eu digo porque, em meu caso pessoal, meu esposo e eu somos colombianos, mas iremos aqui, e sempre que vamos tomar uma decisão sobre todo o material, temos uma dualidade, que não sei se acontece com muitos irmãos que vivem no exterior, e é que não sabemos se devemos encaminhar nossa vida aqui ou na Colômbia, por exemplo. Então, sempre temos uma dualidade quando vamos tomar decisões materiais. Então, gostaria de saber, irmã,
CIEVRE poderia ser uma forma de tomar decisões? Bem, digamos dessa maneira como eles estão aqui falando, pois estamos em Samuel, que os personagens eram pessoas, Samuel, pois, profeta de Deus, e os personagens que iam à irmã, pessoas que Deus tinha posto, pois, para fazer um trabalho para se enfrentar. E isso que a irmã está dizendo, de fazer uma pergunta para Deus, algo mais prática, não é uma pergunta concisa, de dizer-lhe, Senhor, fazemos isso ou ficamos? Eu tenho visto que isso acontece com os profetas ou profetisas. Na Bíblia teve profetisas, mas então encontramos as experiências com os profetas, que os profetas sim falavam ao Senhor, lhe faziam a pergunta e o Senhor lhes dava a revelação, a resposta. Hoje em dia também deve acontecer entre nós, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que existir também essa maneira de Deus se manifestar. Deve existir. É que se não existe é porque nós nos encarregamos de nos afastarmos de Deus, em apartarmos, em separarmos de Deus. Mas hoje deve existir também essa maneira desse diálogo, do ser com Deus, o profeta ou a profetisa, ou o evangelista, ou o mestre, ou o apóstolo. Eu estou certa que eles, assim como quando nós lemos Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo falava ao Senhor e o Senhor lhe dava uma resposta. E o Senhor lhe dizia, não te preocupes, Paulo, que tu tens que ir lá para pregar lá naquele lugar. Então lhe dava a entender, tu não morrerás aqui nesse naufrágio, porque tu chegarás lá e estarás pregando aos de Roma, lhe dizia. Então, irmãos, aí é onde eu sempre gostaria de inculcar em toda a igreja, que tem que buscar a Deus de coração, com toda a sinceridade, convertermos a Deus e apartarmos do mal, apartarmos de todos esses pecadinhos simples que a pessoa crê que isso são coisas pequeninas, mas que isso afeta a vida espiritual e nos separam de Deus. Eu tenho tido muitas experiências com Deus em minha vida, onde eu tive que falar para Deus algo para tomar uma decisão. E o Senhor me responde imediatamente por mim mesma. Então, obrigada. Eu me lembro uma vez que viajávamos por uma rodovia e a guerrilha parou, todos os carros paravam, naquele tempo estavam parando os carros, saqueando, roubando, incendiando também os carros, os automóveis, todo tipo de automotores. Então, nos pararam e nós estávamos viajando por essa rodovia e que a guerrilha estava ali, que estava incendiando os carros, os automóveis da polícia, enfim. E eles diziam, quando a guerrilha nos para, nos deixam 3 dias aí na rodovia. Então eu me angustiei e disse, ficar aqui 3 dias? Não, isso não pode ser. Vamos orar e pedir ao Senhor o que fazemos? Voltamos, porque eu olhei para trás e ainda não tinha fila de carro. A fila era na frente. Então eu disse, ainda tem tempo de voltarmos? De retroceder e de voltarmos outra vez de onde vínhamos? Então eu disse, vamos orar. Todos vamos orar. Tinha uma irmã que ela dizia que Deus tudo lhe revelava, que Deus lhe falava, que Deus lhe mostrava tudo. Então eu disse, todos oremos para ver o que nos diz o Senhor. Se ficamos ou voltamos, porque ainda tem tempo, ou esperamos. Oramos e eu orei ao Senhor em voz baixa e disse-lhe, Senhor, voltamos, porque se voltarmos teremos que viajar por tal rodovia, por tal cidade. Gastaremos 1 dia e meio, mas essa é a solução. Ou ficamos ou esperamos. Assim, orei ao Senhor. E o Senhor me disse, esperem, que não acontecerá nada, e dentro de pouco tempo vão liberar a rodovia.
Bom, quando terminamos, já bom, para vocês verem o que Deus revelou ao outro. A mim nada, e ao outro, a mim tampouco. A que tanto falava que Deus lhe revelava de tudo, disse, não, o Senhor não me disse nada. Disse, bom, pois a mim sim me falou o Senhor. E o Senhor disse que fiquemos, e nós ficamos. E assim aconteceu, que depois, sim, vinham esses guerrilheiros, essas pessoas todas aí, mas golpeavam os carros a tudo, escreviam umas letras nos vidros dos automóveis, insultavam, criticavam e queimaram uns carros da polícia, mas depois nos deixaram sair, como em 2 horas ou 3 horas, saímos daí. E já passamos essa retenção que eles fizeram aí como uma retenção. Passamos aí, chegamos a outra cidade, a outro povoado, que aí estava a igreja. Então já chegamos lá para saudar as pessoas e lhes contamos a experiência que tínhamos vivido. E eles disseram sim, é que a guerrilha está trabalhando esses dias, estão fazendo muitos estragos a todos os automotores que passam pela rodovia. E vocês não devem ir esta noite, fiquem aqui porque isso é perigoso, mais adiante tem mais retenção da guerrilha. E como eu me lembro que eu tinha que chegar à cidade por algo, era uma emergência, eu tinha que chegar, eu disse, eu não posso ficar, eu tenho que chegar esta noite. Então, aí, como aí fazia um culto, eu fui sozinha. Eu disse, não, eu não vou dizer nada à irmã que tanto Deus lhe revela, porque Deus não lhe disse nada. E eu esperava, pois, que confirmasse, não é? Pelo menos. Então, eu fui orar e disse, Senhor, será que tem perigo se nós vamos esta noite? Terá perigo mais adiante na rodovia? Ou ficamos? E o Senhor me disse, viagem, que não tem nenhum perigo. Tudo lhes vai bem. Então, bom, eu saí e disse, bom, já tomei a decisão, nós vamos. Como se lhe ocorre, vocês não devem ir, estão ali em frente. Essas pessoas estão aí em frente, não sei que isso é perigoso, porque eles sequestravam também, não é? Levavam as pessoas sequestradas. E eu lhes disse, não. Nós vamos já e fomos, era como às 8 da noite. E nós fomos, e todo mundo, pois ninguém saiu para viajar pela rodovia de medo, de susto das pessoas. Ninguém saiu, a rodovia foi só para nós. Portanto, íamos a toda velocidade. A rodovia era só para nós, chegamos rapidinho à cidade de destino. Bem, eu fiz isso de perguntar ao Senhor, mas eu fui concisa em saber lhe perguntar, nós ficamos ou nós vamos? Essa foi a pergunta. Para que, se o Senhor me desse uma resposta, pois fosse conciso. Tem que ter sabedoria para isso também. Como perguntar a Deus e realmente se merece perguntar ao Senhor ou não. Mas aí tivemos que fazer isso e agradecemos a Deus. E assim tenho vivido muitas experiências de falar ao Senhor algo e Ele me dá a resposta. Ele me dá a resposta e eu confio plenamente e estou segura. E Deus sempre cumpriu comigo, Ele nunca me decepcionou. Mas irmãos, irmãs, todos vocês têm direito e vocês também podem viver essas experiências, mas eu digo, essas experiências as vivem são os profetas e as profetisas. E quase o que tem o dom da profecia não vive bem essa experiência porque a maneira de profetizar é diferente. Então, o profeta e a profetisa sim, porque Deus lhes mostra de maneiras distintas. É como mais direto o Senhor. Então, eu digo a vocês, irmãos, que eu gostaria que tivesse muitos irmãos e irmãs na igreja em nível geral, que me superem, que tenham mais do que Deus tem me dado, que Deus lhes fale, que vocês se esforcem para ter essa comunhão com Deus, e que Deus lhes fale, os guie, os oriente e lhes ensine, e que vocês sejam grandes evangelistas, mulheres ou homens, e grandes mestres ou mestras. Tudo isso eu peço ao Senhor, que vocês me superem, porque quem sabe eu comecei de uma forma muito elementar, muito rudimentar, e quem sabe vocês vão se levantar
como assim como eu gostaria, como eu leio na Bíblia. Conforme a Bíblia, Deus se manifestava com esses profetas. Hoje também o Senhor tem que manifestar-se da mesma maneira, mas para isso temos que ganhar o coração de Deus e estar em comunhão com o Senhor. Portanto, que postos de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, mas cantemos um coro. Estamos tristes, não é? Alegres. Que coro vamos cantar? Estou alegre? Eu vejo muito que estão bocejando. Outro mais alegre. Eu vi que estão por aí, estão fazendo assim. Bom, desperta-me, Senhor. Não, envia-me, Senhor, a pregar. Que o Senhor nos dê os dons perfeitos. E envia-me, Senhor, a pregar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Bendito é o Senhor, glorioso Senhor, obrigada, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Fazedor de bens e misericórdias, Rei Santo, Rei Justo. Virão muitas mudanças espirituais, vem bênçãos e progresso e triunfos na vida espiritual de muitos. E o diabo também prepara armadilhas para alguns, mas eu vou guardá-los, vou protegê-los. E estarei tirando tristezas, amarguras, ataduras e laços que o diabo tem posto a muitos. Estarei destruindo a obra do maligno, porque está querendo destruir a vida espiritual de muitos, os quais alguns têm se apartado e outros com intenção de apartar-se, mas que eu não permitirei que o diabo os tire de meu lugar, do lugar onde eu os pus. Tenho muitas bênçãos e tenho muitos triunfos para aqueles que se esforçam. E aqueles que pensam em obter coisas materiais da vida, não se preocupem. Preocupem-se primeiro em adquirir força na vida espiritual, porque eu vou lhes conceder bênçãos materiais, lhes concederei casas, concederei trabalhos, dinheiros, viagens também a muitos, e estarei tirando amarguras e sofrimentos, tristezas e doenças de muitos, a nível de todo o mundo. Estarei me manifestando com todos aqueles que me clamam de coração, que me buscam, os ouvirei.
e os abençoarei e lhes darei o triunfo. Vou abençoar lares e abençoarei a muitos casais distanciados. E o diabo fugirá de todos aqueles aos quais o diabo tem posto armadilhas e tropeços em sua vida espiritual, e o diabo quer destruí-los. E eu estarei mudando a mentalidade e destruindo as obras do maligno. Busquem a vida espiritual. Leiam a Bíblia e amem de coração meus caminhos. Porque eu vou limpá-los, libertá-los, vou fazer curas e muitas libertações. E estarei dando os dons espirituais em perfeição para muitos que estão dispostos para receber essa bênção. Creiam e sejam firmes e não se detenham jamais. Sejam sábios e inteligentes, humildes e simples. Peçam sabedoria, peçam inteligência, peçam discernimento, porque eu lhes darei e lhes prosperarei. Mas tem que ter maturidade, porque tem muitos que ainda não têm maturidade em sua vida espiritual. Portanto, convertam-se e sigam firmes em frente, porque estou fazendo milagres em muitos corações. Estou reparando muitas coisas que têm andado mal nas vidas espirituais de muitos. E destruirei as obras do maligno. Quebrarei laços de escravidão. Também vou abençoar a muitos com bênçãos materiais como dinheiro, e estarei guiando e orientando através de sonhos também a muitos de como será a sua vida no futuro. E vem muitas mudanças para a igreja, e muita prosperidade, muito progresso. Terão bênçãos. Confiem e sigam em frente e sejam fortes e valentes. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso, no nome de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te damos a honra, a glória e o louvor. Obrigada, Senhor, a ti. Os louvores para ti, a honra para ti, a glória para ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a resolver todos os nossos assuntos. Ajuda a teus filhos a ter maturidade, a ter essa maturidade espiritual e a ter em seu coração o anseio e o desejo de te servir para te honrar e para seguir teus caminhos, para te glorificar. Obrigada, Senhor, por teu amor e tua misericórdia e tuas promessas. Senhor, ajuda que todos os corações se convertam a ti, que todos te sigam e te sirvam. Aperfeiçoa e limpa, meu Senhor, e quebre as ataduras, tira laços, tira bruxarias e feitiçarias, e sejas tu fazendo milagres e curas e limpando corações. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai, te peço que tu abençoas a todos os irmãos aqui na Califórnia Norte e também a todos os irmãos e irmãs que estão nos vendo nesse vídeo, que tua palavra também chegue a eles e que tu os abençoes também e que a presença e o poder do Espírito Santo desça com poder sobre eles. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, meu Deus, meu Rei. Tudo te pedimos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Para ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Glória ao Senhor. Obrigada, Pai Santo. Irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe grandemente. Muito obrigada. E agradecemos também ao nosso Deus pelas promessas que o Senhor fez para vocês e para toda a igreja, que todos os irmãos e irmãs que vão nos ver no vídeo, essas promessas maravilhosas que o Senhor ofereceu e que eu sei que o Senhor cumprirá. Amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor os abençoe. E obrigada. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe.